E aí, tudo bem? Você começou a investir agora e a sua carteira, você não percebe muito rendimento na sua carteira. Parece que a coisa está muito devagar e você quer assim dar uma turbinada, vamos dizer assim, para que aumente aí a rentabilidade da sua carteira e, consequentemente, aumentando a rentabilidade, você vai aumentar aí o seu patrimônio. Eu vou mostrar nesse vídeo 4 coisas que eu fiz e que estou fazendo e que, modesta parte, está me ajudando muito a aumentar aí o rendimento da minha carteira e também o meu patrimônio. Porque, vamos lá, se for para você escolher as ações e o rendimento da sua carteira for igual, por exemplo, à renda fixa, então é melhor você ficar na renda fixa, no Tesouro, ou investir no índice ou coisa parecida, tá bom? Fica comigo que esse vídeo vai ser bem interessante. Fica aí, hein? Bem, se você não me conhece, está chegando agora, eu sou o professor Iristeu e 3 anos eu estou investindo na Bolsa e com esse projeto que é o título do canal. Bom, no início, quando eu comecei a investir, o meio de informação para ajudar a escolher as minhas empresas. Então é assim, qual que são, o que eu faço, o que eu fiz e o que eu continuo fazendo para aumentar então os meus rendimentos, a minha rentabilidade na bolsa. A primeira coisa que eu faço, que eu quero compartilhar com você, é escolher boas empresas. Então eu vou dizer para você como que eu escolhia e como que agora eu escolho. Então a primeira coisa seria escolher bons ativos. Escolher bons ativos. Que no caso seria escolher boas empresas, mas é muito fácil dizer isso, né? Ah, você tem que investir em boas empresas, mas como que você que está começando, ou como um investidor que está começando, vai conseguir escolher no meio de mais de 400 ativos, 400 empresas, fundos imobiliários, ativos no exterior? Como que eu faço então para escolher esses ativos? Então imagina assim, você tem mais de 400 empresas, tem bem mais de 400 empresas na Bolsa de Valores e você precisa escolher aí entre essas 400, 10 ativos, 10 empresas para você se tornar sócio. Então você precisa fazer a pesquisa, você precisa analisar as empresas. Mas como você vai analisar as empresas se há muitos termos que, como a gente estava chegando na bolsa na época, né, há 3 anos atrás, eram termos que eu nunca tinha ouvido, por exemplo, PL, EBITDA, risco da carteira, opções, fundos imobiliários, enfim, eram termos que eu nunca tinha ouvido e eu não conseguiria analisar. E aí, o que eu fiz e o que talvez você poderia fazer? Eu comecei a assistir muitos vídeos. Então, o que eu fazia? Assistia muitos vídeos, claro, aqui no YouTube mesmo. Então, assistia vídeo de várias pessoas falando sobre a empresa, assistia vídeo também de CEO ou pessoas que trabalhavam na empresa falando sobre a empresa, e aí eu tinha uma noção do que eu poderia já ir absorvendo da empresa, do negócio, como faria. Porque pensa assim, você vai ser sócio, quando você compra uma ação de uma empresa, você está sendo sócio dessa empresa. Então é algo assim que eu considero muito importante, você escolher. Além dos vídeos, eu entrava no site da empresa. O site da empresa, quase todas as empresas têm lá um espaço onde está escrito relação com o investidor. Entrava naquela parte e olhava alguns dados. É claro que no início você não vai entender muita coisa, mas é bom você ir se habituando sobre isso, ou seja, analisar. Depois, com o tempo, recentemente, eu não assisto mais vídeos para escolher as minhas empresas, porque claro que eu já tenho montado, então dificilmente eu vou assistir vídeos com a intenção de colocar aquela empresa na minha carteira, uma vez que eu já tenho montado o portfólio, quer dizer, já tenho escolhido as empresas. Então eu não vejo mais
assim, necessidade de assistir vídeos focado no objetivo de escolher a empresa. Eu assisto o vídeo por outros motivos. Mas o site, na parte lá do espaço da relação do investidor, eu ainda continuo, vez por outra eu acesso. Outra coisa que eu estou fazendo e que eu não fazia mais é site especializado. Existem 2 sites que eu vou citar para você. Então existem esses 2 sites. Vídeos, você pode continuar assistindo os vídeos, tem vários canais aí de pessoas que... É claro que há muitos, né? Você percebe que ele faz o vídeo, mas você pode pular na hora que ele vai vender alguma coisa. Mas enfim, os vídeos, entrar no site da relação com investidores, procurar Status Invest ou no Investidor 10. É claro que lá, inclusive, só para você ter uma ideia, tanto no site como no outro, tem como você fazer a comparação entre empresas. Então, por exemplo, você pega Banco do Brasil e Bradesco. Então, você faz lá a comparação. Eu vou tirar um print isso aqui para você ver. Você faz a comparação entre as 2 empresas, questão de rentabilidade, qual que é mais interessante comprar naquele momento. Eu acredito que é uma opção para você que está começando. Por que que é uma opção? Porque, de repente, você tem uma dificuldade de analisar a empresa e você precisa, então, fazer os seus aportes. Essa, então, é a primeira coisa. Vamos passar para a segunda. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso, fica aí, hein? A segunda coisa que eu estou fazendo para aumentar a minha rentabilidade automaticamente, o meu patrimônio, são os aportes. E aqui tem pessoas que falam, vamos fazer um aporte cada um mês, espera para você fazer o aporte. Cada um tem que ter a sua estratégia. Você começa a fazer aportes. Eu antes fazia aporte a cada uma vez por mês. Depois eu mudei para cada 15 dias, que eu começava a receber valores diferentes. Eu recebia uma vez por mês, depois comecei a receber a cada 15 dias e atualmente eu faço aporte quando eu vejo que tem dinheiro na conta, eu vou lá e faço os meus aportes. Uma coisa é muito importante, se você assistiu algum vídeo desse canal bem no início, quando eu falava os 3 requisitos para chegar a R$1 milhão, eu falava a questão dos aportes, você ia aumentando os seus aportes, ou seja, se você, por exemplo, ganha R$1.000 e você investe 10%, ou seja, R$100 você coloca, vamos pensar assim, você ganha R$1.000 e você vai investir 10%, né, como se fosse um dízimo, você vai investir 10% na sua carteira, fazer aportes todo mês. Então, se você ganha R$1.000, significa que você vai investir R$100 todos os meses. Se você ganha R$10.000, você vai investir R$1.000 todos os meses. Nós vamos pensar em R$1.000 que facilita. Você ganha R$1.000 e vai investir então 10% todos os meses. O que você tem que fazer para aumentar os seus aportes? Você tem que ter outras fontes de renda. Então vamos dizer que no mês X lá, num determinado mês, você fez lá um bico, ou fez uma hora extra, ou vendeu alguma coisa, enfim, você conseguiu outra fonte de renda e isso gerou para você lá R$200, por exemplo. Ou seja, nesse mês você vai investir os R$100 que você sempre investia e você vai investir os R$200 que você conseguiu com o bico. Essa forma é o que eu estou fazendo. Eu estou conseguindo aumentar a minha renda, mas quando eu aumento a renda, eu não gasto em outra coisa, eu faço então os meus aportes. Ou seja, a outra forma de você aumentar o seu patrimônio é, claro, ir aumentando os aportes. E aí vem aqui para mim. Quando muitos falam que a Bolsa de Valor vai fazer você ficar rico, existem vários vídeos dizendo aí, essa empresa vai fazer muita gente ficar rico. Na realidade, isso não acontece, tá? Não acontece. Bolsa de Valores não vai te deixar rico. O que vai te deixar aumentar o seu patrimônio e até te deixar rico são os aportes. É o seu dinheiro que você vai colocando lá. O que a Bolsa de Valor faz é potencializar o seu patrimônio, os seus investimentos, tá bom? Então você precisa aumentar os seus aportes. Como é que você vai aumentar os seus aportes? Fazendo outras fontes de renda. É o que eu estou fazendo. Tá dando certo? Sim, tá dando certo. Eu posso gravar um vídeo falando sobre isso. Vamos para o terceiro. Que eu acredito, o que você tem que fazer, que muita gente fala e com certeza já ouviu, é reinvestir.
que você tem que fazer é reinvestir os dividendos. E aí, eu só quero deixar um parênteses. É muito importante isso. Existem vários gráficos e várias comparações em que pessoas que reinvestem o dividendo e pessoas que não reinvestem o dividendo. Então, vamos pensar assim, ó, você tem a Petrobras na carteira e ela pagou o dividendo. Sei lá, pagou R$10, R$15 pelo total de ações que você tem. O resultado, se você tem, por exemplo, 50 ações, ela pagou X valor. Se você tem 100 ações, ela vai pagar proporcional lá o dividendo. O que você tem que fazer com esse dividendo? Reinvestir. Reinvestir na mesma empresa? Não necessariamente. Você pode comprar um fundo imobiliário, se você investe em fundo imobiliário, você pode investir em outra empresa que você analisou aqui em cima e percebeu que naquela empresa o momento é para você investir naquela empresa. Aí você pode investir na mesma empresa? Sim. Depois que você analisar todas as empresas que tem na sua carteira ou você quer colocar outra empresa na carteira, qual que é a melhor empresa para você investir naquele momento que você tem o dividendo? Aí eu quero esperar o final do mês, aí eu faço meu aporte. Ou eu caiu o dividendo na conta, eu já faço o investimento. É assim que eu faço. Antes eu esperava, não, agora eu não espero. Caiu o dividendo, eu vejo qual a melhor empresa ali para investir no momento. Inclusive, no Investidor 10 tem um espaço lá onde que você pode investir nessa ou naquela. Você coloca a nota das empresas e aí você pode investir nessa ou naquela, nessa pode investir para não ficar tão concentrado a sua carteira, tá bom? Então, você tem que reinvestir os dividendos. Reinvestir os dividendos, assim que recebe o dividendo, fica a sua escolha. Atualmente, eu faço isso. Caiu o dividendo na terça-feira, eu invisto. Caiu no sábado, eu invisto na segunda. Enfim, eu faço assim. Quarto e último. Nesse quarto e último, deixa eu mudar aqui que eu acho que fica melhor, assim, é que tá dando reflexo ali, mas tá escrito assim, ó, operações estruturadas. O que eu chamo de operação estruturada que eu estou fazendo agora? Eu aprendi a fazer isso é importante. É claro que eu acredito que você tem que estudar um pouquinho para fazer isso, não é de uma hora para outra que você pode até, ao invés de aumentar os seus ganhos, diminuir o seu patrimônio. Então você precisa, por exemplo, na questão de opções, eu tenho um vídeo que eu fiz que vai aparecer aqui ou aqui, descrevendo, falando sobre a minha primeira operação estruturada, ou seja, eu estruturei uma operação chamada então de opções e eu vou colocar na minha carteira então um novo ativo que eu vou comprar com essa ação estruturada que eu fiz, essa operação estruturada. Outro vídeo que eu fiz mostrando também como que eu faço a compra dos meus ativos, sempre comprando abaixo do preço médio ou do preço teto, enfim, tem a questão da volatilidade, eu consigo então comprar as ações, deixo a ordem programada, deixo o valor na conta, isso é importante para que a sua conta não fique no negativo, eu falo tudo então nesse vídeo. Então, assim, de forma resumida, o que você tem que fazer? Ó, primeiro, comprar boas empresas. Segundo, aumentar os aportes. Reinvestir os dividendos. Então, de forma resumida, o que eu estou fazendo para que a minha carteira supere a renda fixa? Eu vou repetir, porque se para você não superar a renda fixa, então é melhor você deixar o seu dinheiro lá, todo dinheiro que entrar você coloca na renda fixa e deixa lá. Mas se você faz todo o trabalho de analisar a empresa, de escolher uma empresa e ser sócio daquela empresa, isso quer dizer que a sua carteira, o seu rendimento tem que ser maior, porque você está fazendo esse trabalho. Então o que eu faço? O que você tem que fazer? Escolher boas empresas, investir em boas empresas, e aí você tem que pesquisar, não é colocar qualquer empresa na sua carteira, ou seja, porque alguém está falando, você vai lá e compra a ação. Não, você vai ser sócio dessa empresa. Então você tem que conhecer. Igual pensa assim que você está andando na rua, no seu bairro onde você mora, aí você vê uma padaria, você vai ser sócio daquela padaria. Não, você tem que ver o caixa, quem administra, se tem um ambiente limpo, enfim, você tem que estudar para depois você conhecer aquela empresa, para depois você ser seu sócio, correto? Tá bom. Como é que você conhece então?
Aí você tem a questão dos vídeos, tem o site do investidor, relação com o investidor, a maioria talvez 100% das empresas tem, todas as empresas que eu invisto, existe o site da relação com o investidor. Então você clica lá e tem as informações. Aumentar os seus aportes, você precisa tomar ciência de que não é a Bolsa de Valores que vai te deixar rico, ela vai potencializar os seus ganhos, seu patrimônio. Então, para isso, você precisa estar aportando. Como que você vai aumentar os seus aportes? Aumentando a sua renda, fazendo... E você vai reinvestir também os seus dividendos. Procura não gastar os seus dividendos pagando conta. Eu sei que as contas precisam ser pagas, mas você tem o compromisso de reinvestir os seus dividendos. E aí fica a seu critério. Você pode reinvestir assim que o dividendo cai na conta, ou você pode reinvestir os dividendos no momento que você está fazendo os seus aportes. E por último, estude bastante, que você vai chegar no momento que você vai conseguir fazer as operações estruturadas. Eu demorei um pouco para fazer essas operações estruturadas, porque eu aprendo devagar, enfim, eu tenho outros compromissos, mas agora no momento que eu faço as minhas operações estruturadas, o meu rendimento, a rentabilidade da minha carteira está aumentando. Espero que eu tenha dado conta do recado, porque esse vídeo foi para registrar as quatro maneiras que eu estou fazendo para aumentar então o meu patrimônio e a rentabilidade da minha carteira. Um forte abraço, aqui em 4 anos, R$1 milhão.